de Samuel, capítulo número 13. As crianças podem sair do ensino na sua linguagem. Segundo livro de Samuel, capítulo número 13. Quem achou, diga amém. Amém. Jesus não achou, fala assim, misericórdia. Segundo livro escrito pelo profeta Samuel, diz assim o texto sagrado, capítulo 13, verso número 1. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem e parecia impossível Aminon fazer coisa alguma com ela. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe perguntou: por que emagrece dia a dia, ó filho do rei? Não me contarás? Então Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: peço-te que a minha irmã Tamar venha me servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela me servir. Aminon deitou-se e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que a minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos na minha presença, para que eu coma do que ela me servir. Então Davi mandou dizer a Tamar em casa: vai à casa de teu irmão Aminon e prepare alguma comida. Tamar foi à casa de seu irmão Aminon e ele estava deitado. Ela pegou a massa, fez os bolos e os assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele, mas ele se recusou a comer. E Aminon disse: saiam todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então Aminon disse a Tamar: traze a comida ao quarto, para que eu coma o que me servires. Tamar pegou os bolos que havia preparado e levou ao seu irmão Aminon no quarto. Quando ela os trouxe para que ele comesse, Aminon agarrou e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu serias como um louco em Israel. Peço-te que fales com o rei, porque ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvido ao que ela dizia. Como era mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E Aminon lhe disse: vai embora daqui. Então ela lhe respondeu: não há razão para me despedires assim. Maior que seria este mal do que outro que fizeste. Mas ele não quis lhe dar ouvidos. E, chamando o servo que estava com ele, disse-lhe: manda esta mulher embora e fecha a porta depois que ela sair. Ela vestiu uma túnica longa, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. Então o criado dele a mandou para fora e fechou a porta depois que ela saiu. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica longa que vestia e pôs as mãos sobre a cabeça andando e chorando.
irmã, acalma-te, e ele é apenas teu irmão, não te perguntes por isso. Assim, Tamar ficou desolada na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube de todas essas coisas, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ele ter forçado sua irmã Tamar. Amém. Deus abençoe sua palavra. Eu queria falar nessa noite sobre as implicações da indiferença. Quando nós somos indiferentes, que os males que essa indiferença tem de desdobramento das nossas vidas. A iniciar no domingo passado, nós começamos uma série de mensagens intituladas Os Filhos Bastardos do Pecado. Falamos sobre a questão da ingratidão, como a ingratidão é uma acidez àquele que pratica e àquele que sofre ingratidão. Como a ingratidão é ruim, é tenebrosa, é nefasta, é horrenda. As pessoas que tanto praticam e sofrem a ação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da indiferença, sobre como a diferença pode ter implicações de morte em nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito claro em relação a isso. É um texto que demonstra a indiferença do rei Davi para com a sua família. Davi simplesmente não quis enxergar o que estava acontecendo debaixo dos olhos dele. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, ele sabia que tinha algum desejo pecaminoso, simplesmente pelo fato do camarada falar: olha, tem que ser Tamar, não pode ser outra pessoa, tem que ser Tamar a vir trazer o povo para mim. No mínimo ele tinha que ter desconfiado do que estava acontecendo. E aí, a indiferença, a etimologia da palavra indiferença vem do latim, que quer dizer nem bom nem mal. Quando nós olhamos a coisa e não tomamos uma postura sobre ela, e não somos nem bons nem maus, nós somos indiferentes. A indiferença também pode ser chamada, às vezes, de omissão, e a omissão também é pecado, gera morte. E aqui, esse texto gerou não só a morte de uma pessoa, mas gerou a morte de duas pessoas. Por quê? No desenrolar desse texto, vocês vão ver que Absalão vai pegar o óleo mortal de Aminon, e Absalão vai arquitetar a morte do seu irmão. Ele mesmo vai mandar tirar a vida do seu irmão. E depois que ele está morto, Absalão comanda uma revolta contra o seu pai. E a revolta que ele comanda contra o seu pai também acaba com a sua morte. A indiferença de Davi em olhar como estavam as coisas acontecendo e fingir que não estava vendo, trouxe grandes problemas para a sua vida e para a sua família. E meus amados irmãos, eu tenho presenciado, eu tenho visto que um dos grandes problemas que nós temos nos nossos filhos bastardos que o pecado tem gerado em nosso meio e nos demais é a indiferença. A indiferença que nós às vezes vemos, olharmos, enxergarmos, fingirmos que não estamos vendo, ou por não querermos de alguma forma nos indispor com a situação, ou por simplesmente nos sermos covardes em não querermos tomar alguma posição em relação a alguma coisa que está acontecendo. E aí, isso me remeteu de fato ao texto de quando Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, ele vira a igreja de Laodiceia e fala o seguinte: olha, porque vocês não são nem quente, nem frios, eu vou vomitar vocês da minha boca. O que Jesus estava falando, com outras palavras, olha, eu tenho nojo de vocês, nojo ao ponto de vomitar. E aí, indiferença é um problema muito sério. Três coisas eu queria focar nessa noite com vocês, para nós pensarmos sobre as implicações da indiferença de Davi na sua vida e na sua família. Primeiro, a indiferença para com os seus filhos. A Bíblia diz que Davi foi o maior rei de Israel.
A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Talvez ninguém, tirando a pessoa de Jesus na Bíblia, mexeu tanto com o coração de Deus como esse cara chamado Davi. As orações de Davi até hoje são repetidas pelo mundo inteiro. E talvez um dos textos bíblicos mais conhecidos que temos é uma oração de Davi, o Salmo de número 23, o Salmo de número 91. Muitos e muitos textos de Davi são reproduzidos e ele é sempre taxado como um homem com tanta intimidade com Deus, a ponto de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas a situação dele com Deus não implica na situação dele com a sua família. Davi foi indiferente para com seus filhos, ao ponto de ele olhar um cesto dentro da sua casa. E o texto diz uma coisa interessante no finalzinho: e Davi ficou furioso. Mas o ficar furioso de Davi resolveu alguma coisa? O ficar furioso de Davi denota alguma ação dele para com Abinão? O ficar furioso dele gerou nele alguma atitude para com a situação que ele se encontrava? Ficar furioso por ficar furioso, ficar nervoso por ficar nervoso, tomar uma atitude ou sentir de uma forma, simplesmente por fazer, não trouxe benefício nenhum a Davi e a sua família. Pelo contrário, ele foi diferente. Quando ele tinha que agir, ele fechou os olhos, porque pela lei de Israel, o que deveria ser feito com o filho dele? Deveria ser apedrejado. Ele preferiu fingir que não via, fingiu que não viu, fingiu que não estava presenciando, para ele não ser até mesmo alguém que iria chancelar a morte do próprio. E aí, porque ele não chancelou a morte de um filho, ele não perdeu só um filho, ele perdeu 2 filhos. E aí, como nós somos indiferentes, meus amados irmãos, nós acabamos perdendo nossos filhos para o mundo, porque somos incapazes, às vezes, de educar os nossos próprios filhos. Vemos nossos filhos fazendo as coisas erradas, vemos que eles estão errados, não corrigimos, fechamos os nossos olhos, porque às vezes não temos a coragem de tomar a postura que temos que tomar. E isso tem gerado uma geração de crianças e adolescentes que não sabem receber não, que são mal acostumados, porque tudo que querem tem. E infelizmente essa geração tem sido uma geração sem limites, uma geração que não sabe receber não, uma geração que não sabe e não foi educada para viver, porque a vida não é bonitinha como se apresenta. Na vida a gente tem muitas portas que se fecham na nossa cara, na vida a gente tem muitas coisas que não dão certo, e a vida não é um conto de fadas. A vida não é um príncipe encantado que chega com seu cavalo propondo ser feliz para sempre. A vida não é isso. Quando nós não somos com os nossos filhos o que temos que ser, nós acabamos perdendo eles. Perdemos eles para o diabo, perdemos eles para o mundo, perdemos eles para as tentações da mocidade deles, porque preferimos ser diferentes, fechar os nossos olhos, fingir que não estamos vendo, fingir que não estamos ouvindo, fingir que nada está acontecendo. A primeira coisa que eu quero incentivar você hoje, nessa noite, é sair do estado de diferença quanto aos seus filhos. Filho e filha é sempre assim. Vamos chamar de chato, vamos chamar às vezes até de grosso, vamos chamar, mas o que eles não entendem não implica o que nós não temos que fazer, não temos que deixar de fazer. Hoje eles podem não entender, mas amanhã eles vão agradecer a Deus. Como eu agradeço a Deus muitas vezes que meu pai e minha mãe me disse não e me trancou dentro de casa, me deixou de castigo, me deu na palmada, enfim. Mas nós temos que tomar uma posição. Se nós deixarmos os nossos filhos sermos educados, nós vamos deixar eles serem educados e aí depois é tarde para reclamar. Tem pai, e é isso hoje o que mais acontece, pai e mãe. Chega em casa, geralmente hoje os dois trabalham. Então os dois trabalham fora e o filho, quando os dois chegam em
O filho está ou no laptop, ou no computador, ou no videogame, ou no tablet, ou no celular, ou com uma parafernália aí inventada, né? E não tem um mínimo de diálogo, não tem um mínimo de conversa. E aí, querido, é cada um no seu lado. Mas sabe por quê? Porque dá trabalho. Eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, não é isso? Estou cansado, então deixa a criança lá. É para distrair, não é verdade? Distrair. E aí nossos filhos são educados por essas coisas aí. Né? Nossos filhos são educados pela televisão brasileira. Amor à vida, né? Essa novela. Qual é a última agora aí? Oi? Família. Você quer que família? Família não tem nada. Nossos filhos são educados por isso. Né? Mas porque nós somos indiferentes, irmãos. Fechamos os olhos. Não queremos dizer, não queremos que eles nos chamem de crentes chatos, crentes bitolados. Não queremos que. Deixa eu falar. Mas nós temos que ter postura, nós temos que ter filho. Na hora que tem que ser filho, tem que ser filho. Tudo aconteceu com uma tragédia. Você chega hoje nas prisões. Desculpa, você chega hoje nas mais diversas áreas de dependentes químicos, a maioria são pessoas que conheceram o Evangelho e estão desviados do Evangelho. Por que será? Por que será? Nós encontramos o pastor morando na rua. O pastor morando na rua, foi vocês encontraram lá? O pastor morando na rua. Irmãos, isso é sério, irmãos. As nossas indiferenças, os nossos filhos, elas têm implicações. E aí eu quero incentivar você a não deixar os outros educar os seus filhos. Segunda indiferença que pode gerar morte. Indiferença para o nosso cônjuge. Tem muita gente que é indiferente com o seu parceiro, com a sua parceira. Acha que qualquer coisa vai bem, não é verdade? Eu tenho falado muito sobre isso aqui, porque tem mais ouvido, porque gerou-se na mentalidade do povo cristão que pelo cara ser crente, a mulher ser crente, não vai haver traição. Isso foi uma coisa que geraram na cabeça do pessoal, e aí hoje a gente vê um monte de casamento destruído, porque a indiferença tem matado os casamentos. O casamento se torna um monte de marasmo, uma coisa extremamente. Vamos embora. O Charles Spurgeon escreveu um livro interessantíssimo dizendo: o casamento da sobrevivência ao sucesso. Muitos casamentos, de fato, não vivem o que Deus tem para eles, o que Deus tem para o casal, apenas sobrevivem. Ou seja, vão se arrastando até que a morte leva um, então aconteça alguma coisa e os dois se separem, por causa das indiferenças. Nós somos indiferentes sobre o que o nosso parceiro, a nossa parceira gosta. Nós somos indiferentes em pensar que, por exemplo, a nossa esposa precisa ter um dia de folga, por pensar que a mulher está em casa, que toda mulher não faz nada. Tem muito homem que pensa assim, o Shurek da vida, né? Pensa que a mulher tem a obrigação de viver em função dele, acha que a mulher não faz nada. Fica um dia em casa, filhão. Fica um dia lavando, fica um dia passando, fica um dia cozinhando, fica o dia inteiro em casa. Depois você vai ver se a mulher que está em casa, que trabalha mais do que o cara que está na rua, às vezes no seu emprego, porque não para. Você faz comida de manhã, daqui a pouco tem louça. Da louça você tem que fazer já a janta. Da janta tem café, criança, e filho, não para. E aí o cara é indiferente quanto a isso, pensa que a mulher tem obrigação de servir a ele, o patrão, o reizão lá. Eu sou o chefe da casa. Claro, mulher, ele é diferente quanto a isso. E por outro lado, tem algumas mulheres que também são diferentes dos seus maridos, pensando dessa forma. O cara é crente, o cara não vai me trair nunca. Esse cara não precisa fazer nada, ele tem que ser fiel a Deus, então ele tem que ser fiel a mim. Então não pode me trair. E trata o cara de qualquer jeito. À noite vai dormir,
bota a camisa do deputado. Não toma um banho. Pelo amor de Deus. Não estou mentindo. O cara chega do trabalho, cansado, um dia de trabalho, às vezes estressante, aí o cara mal chega em casa, a mulher começa a disparar um monte de coisa. Porque a gente é indiferente em sentir o que o outro está sentindo e não sabendo o que o outro está pensando. E as indiferenças vão destruindo a relação. Porque a gente pensa que nós somos crentes, então vamos sobrevivendo, vamos empurrando para a barriga, que tem que ser fiel ao outro. Isso não existe. Isso não é cristão, isso não é bíblico. Isso não tem relacionamento nenhum, isso não tem amizade nenhuma. Relacionamento entre um homem e uma mulher tem que ter cumplicidade, tem que ter amizade, tem que ter prazer de estar junto. Eu tenho que ter prazer de estar com a minha mulher. Tem gente que não gosta de ir para casa, fica na rua. Eu já falei, eu não quero gente aqui na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Meu filho, vou te dar um pontapé, vai para casa. Porque no dia que tu chegar em casa e encontrar outra pessoa no teu lugar, não adianta tu vir no meu gabinete chorar as malas. Não adianta. Já foi, perdeu. E meus irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Indiferenças têm matado relacionamentos. Somos indiferentes. Quer ver? Faz um teste. Você sabe que a tua esposa, o teu esposo, quando ele calça, você sabe o gosto de roupa, você sabe o perfume, você sabe o que ele gosta de comer, você sabe os gostos, para ele ver as diferenças. Sabe por quê? Tem marido que não sabe dar um presente de mulher. Tem marido que o cara está com a mulher 300 anos, mas não sabe comprar um sapato para a mulher. Ele não sabe nem o número da mulher. Tem esposa que não sabe comprar uma blusa para o marido. Deus tem misericórdia. Isso é o quê? Tem diferença, com todo respeito. Isso, eu não estou querendo ofender ninguém, não. Estou falando o que eu penso. Isso é diferença. Porque você não está interessado em aprender. Não está nem interessado em pelo menos tentar acertar. Lembra, pelo menos quando tu comprou, cara, eu errei. Mas a pessoa que nem tenta é uma pessoa que é o quê? Diferente. E isso tem matado muito de relacionamento. Tem matado as diferenças que tem também chegado à igreja. As pessoas são indiferentes a Deus. Indiferentes a Deus. Indiferentes ao reino de Deus. Indiferentes aos mandamentos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Isso é diferença. Todo mundo sabe aqui que tem que falar de Jesus, não sabe? Todo mundo sabe? Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe aqui que tem que orar, não sabe? Todo mundo sabe aqui que tem que ler a Bíblia, não sabe? Todo mundo sabe aqui que tem que fazer bem ao próximo, não sabe? Todo mundo sabe essas coisas todas de crente, não sabe? Quando a gente não faz, é porque nós somos o quê? Nós somos indiferentes. Talvez a nossa indiferença seja fruto do que está no nosso coração. Porque essas coisas não são nossas prioridades. Porque o que é a nossa prioridade, a gente dá atenção. O que a gente acha que é importante, a gente dá atenção. E aí, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ler a Bíblia, quando eu deixo de estar no justo, quando eu deixo de ser um bom amigo, quando eu deixo de fazer o meu próximo, quando eu me torno indiferente, é porque o meu coração já não está ali, ó. Deixou de ser minha prioridade. E meus irmãos, esse texto, essa história termina muito dramaticamente. Parece até filme de Hollywood, né? Absalão entra na cidade, e é um cara tão sem vergonha, esse Absalão, tão muquirano, desculpa a expressão, que ele entra na cidade, ele é expulso da cidade.
o pai dele não matar ele, o pai dele expulsa ele da cidade. Quando o pai dele expulsa ele da cidade, ele fica 2 anos numa chamada cidade de refúgio. E nesses 2 anos, o pai dele fica com pena. Aí chega o Joabe lá e fala: pô, Davi, um menino lá, manda a menina lá, a senhora contar a historinha, né, primeiro antes. E aí Davi é malandro, esperto, olha, tem dedo do Joabe aí, né? O Joabe te mandou: sim, tu é como um anjo de Deus, nada pode fugir. Então chama Joabe na minha presença. O Joabe pede para Absalão: pô, meu rei, os garotos falaram, os garotos chegaram, teu filho, tu jogou a causa da mulher ainda agora aí, disse que podia voltar e tal. E aí Davi manda trazer Absalão de novo. O texto diz que Absalão era um cara gritão, né? Igual Absalão de Israel não tinha. Quando ele vendia o cabelo, ele cortava o cabelo, ele vendia para ganhar dinheiro. Absalão era um cara cobiçado de Israel. Era um estereótipo de rei desejado, né? Porque as pessoas são levadas como um estereótipo. Por aquilo que atrai, você viu, olhou, nós somos assim. E aí, o pessoal olhava Absalão, queria um rei igual a Absalão. E às vezes nós somos assim. Nós olhamos as coisas do vizinho, queremos as coisas do vizinho, porque parece mais bonito que a nossa, né? Nós queremos a igreja do vizinho, porque lá na igreja do vizinho, lá funciona tudo. Nós queremos o pastor do vizinho, porque o pastor do vizinho, né? Nós queremos a mulher do vizinho, o marido do vizinho, porque, poxa, aos nossos olhos é menor, são os nossos Absalões. E aí é interessante, o texto diz que Absalão volta. Sabe qual é a atitude desse camarada? Ele fica na porta da entrada da cidade, onde as pessoas entravam para ter suas causas julgadas pelo rei. E aí os caras estão indo levar suas causas de diversas tribos de Israel para Davi julgar as causas. E aí Absalão fica na porta e fala assim: a pessoa, quando Davi falar com o rei, eu estou com um problema aí, eu preciso resolver. O que você está falando com o rei? Não, eu tenho que apresentar essa causa assim. Aí Absalão abraça o cara, já viu isso? Abraça assim, cara. Ó, meu pai não está ouvindo, não. Meu pai é da antiga, entendeu? Quadradão, né? Pensa diferente, pô, mas se eu for teu rei, cara, se eu tiver no lugar do meu pai, aí é tua causa, é tua, é ganha. Aí os caras ficam: não, Absalão, Absalão, Absalão. Serve com todo mundo para eles se rebelaram contra o rei. E a Bíblia diz que a pior coisa que tem, uma das piores, é a rebeldia. Rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Feiticeiro de Israel tinha que ser apedrejado, pra vocês terem ideia. E aí, o cara chega lá, pega Davi, com o coração enorme, sai da cidade, os inocentes não morrerem. Mas Joabe não é Davi, né? Joabe é homem de guerra. Quando o cara fica preso na arma que Joabe veio, mataram, Senhor. Morreu, acabou o problema. Nós, com nossas indiferenças, estamos acabando com a nossa própria vida. Isso foi uma parte da história. Quando Absalão tomou o lugar de Davi, ele chegou no palácio, a primeira coisa que ele fez para humilhar o pai dele foi se deitar com todas as concubinas do seu pai no palácio, para que todas as pessoas vissem que ele estava fazendo a profissão. Isso me veio lembrar de uma história, está lá em Jeremias capítulo 18, quando o profeta chega na casa do goleiro. Eles tinham um rabino judaico, por volta do século XIX, que foi contemporâneo de Martin Luther King, do século XX, chamado Abraham Heschel. Abraham Heschel dizia que Deus se revela ao profeta derramando seu pacto divino. O pacto divino é quando Deus fazia o profeta sentir o seu coração para ele então poder profetizar.
Deus derramava o coração dele do profeta, para que o profeta pudesse sentir o que ele estava sentindo, para depois ele falar. E aí Deus leva Jeremias na casa do olheiro. E Jeremias se contempla lá o olheiro, com o vaso na mão. Jeremias fica surpreso, porque várias vezes o olheiro faz o quê? E está modelando o vaso na mão. Mas o vaso, diz o texto, nunca sai da mão de quem? Do olheiro. O vaso é amassado, o vaso é sentado, o vaso é modelado, mas o vaso está na mão de quem? Do olheiro. E a minha sincera oração é que você entenda que você está na mão do olheiro. E se você quiser, você não precisa ficar sendo indiferente às coisas de sua vida. Porque você está na mão do olheiro. O olheiro pode moldar você para que a sua vida não tenha a mesma tragédia que a vida do mas isso depende de você, única e exclusivamente de você. Baixe a sua cabeça. Eu não sei como você entrou aqui essa noite hoje. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua família, como está o seu relacionamento com Deus. Semelhança sua, eu sou um pobre pecador, alguém que, como você, está nas mãos do olheiro. Todos os dias pedindo ao olheiro que o molde, que o ensine, que o transforme, que o renove. Eu queria que você fizesse uma oração a Deus nesse momento. Nosso olheiro. Se existe alguma área de sua vida que você esteja sendo indiferente, peça a Deus que Deus refaça como o olheiro que faz o barro, se possível, para construir um belo vaso. Faça uma oração pessoal e peça a Deus que faça isso. Não vou convidar você a vir aqui à frente, não vou convidar você para levantar a sua mão. Eu vou convidar você a fazer uma oração pessoal, de introspecção. Você para encarar as coisas que precisamos encarar. Nos dá sabedoria, Senhor, para sermos bons pais, bons avós, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons cristãos, Senhor.
Não nos permite, Senhor, sermos indiferentes. Nós podemos observar a tua palavra nessa noite. O homem que foi chamado segundo o teu coração, o homem que conseguia, ó Deus, mexer com o teu coração, talvez com nenhum outro fora teu filho Jesus. Como esse homem, ao ser indiferente, nós estamos vários à sua vida. Não deixe que isso aconteça conosco. Nos desperte, ó Deus, nos dê visão espiritual. Não nos deixe, ó Deus, estarmos cegos, vendados, mas nos faz enxergar. A minha oração nessa noite, Pai, é que, como o Senhor fez na vida daquele moço do profeta, que o profeta pediu, abra os olhos dele, Senhor, para que ele consiga enxergar, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor possa nos fazer enxergar. Ó Deus, o inferno não brinca em serviço. Nos ajuda, dando graça e misericórdia, dia após dia, para nós sermos melhores, para a glória do teu nome. Não para o nosso louvor, não para o nosso mérito, mas para que o teu nome seja engrandecido. Para que possamos chegar no final dos nossos dias e dizer como o apóstolo Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé, e agora espero a coroa que está guardada, que foi prometida pelo teu Senhor. Apresentarmos a Ti, ó Deus, o que temos sido feito da melhor forma. Nos ajude, nos abençoe. Nós te rogamos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço na pessoa que está do seu lado, irmão. Não seja